Vinde a mim, vós todos os que andais em sofrimento, e vos achais carregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei repouso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículos de 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes queridos, encontram a sua consolação na fé no futuro, na confiança, na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Porém, para aquele que não espera nada após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam muito mais e nenhuma esperança vem suavizar a sua amargura. Eis o que fez Jesus dizer: Vinde a mim, vós todos os que andais em sofrimento, e vos achais carregado, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência, e é a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ele ensina. Seu jugo é a obediência a essa lei, mas esse jugo é suave e essa lei é leve, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Alô, boa noite, tudo bem? Dá pra baixar um pouquinho ali? Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Joia? Bom, vou falar sobre fardo, né? Vamos começar falando um pouco de vibração, né? Se aqui fosse um baile sertanejo, a gente ia fazer assim, né? E aí, galera? Né? Pra quê? Pra todo mundo vibrar junto, né? Levar o astral. Normalmente uma casa espírita a gente chega, boa noite, como vai? Tudo bem? Mais suave, né? Meio político. Por quê? Porque a gente quer o quê? Levar um ritmo de quê? Vamos né, nos equilibrar, vamos né, nos apaziguar, vamos ficar bem, vamos pensar bem. Então, com base nisso, vamos dar o start. O que é fardo? Né? Vamos falar de fardo, né? Procurei no Pai dos Burros, carga, algo que custa ser suportado, né? Moralmente. Então, o que seria um fardo para nós, humanos encarnados? Né? Cada um tem o seu sentimento, a sua percepção do que é um fardo para si. Né? Pode ser família, pode ser uma doença, pode ser trabalho, problemas financeiros. Né? Imagina, toda ordem é possível. Né? Aquilo que nos é difícil de suportar, de resolver, para nós é um fardo. Né? Todos temos o nosso fardo de alguma maneira, né? Alguma coisa que nos entristece, que nos traz, às vezes, falta de paz de espírito, ou causa dor, ou problemas, da diversa ordem, das mais leves até as mais graves, né, de ordens físicas, aqueles que são entrevados com doenças gravíssimas que não têm cura, ou de toda forma que são presenteados nessa vida. Então, dentro disso, a gente teria que desenvolver um comparativo, né, uma identificação para saber o que realmente é um fardo, né, pesado a uma pessoa, né, algo que realmente seja difícil de ser suportado, e o que é aquilo que nós julgamos dentro do nosso personalismo como difícil, como incômodo, como ruim, não é? Existe uma diferença entre algo extremamente difícil de ser suportado e aquilo que realmente é apenas um incômodo. E aí entra o nosso pessoalismo, Nós somos 99% personalismo, né? Aquilo que queremos, pensamos, desejamos. Muito pouco nós somos realmente essa parte da humildade, essa parte do doar-se, do abrir mão, do querer o bem, do vibrar o bem, do sentir o bem. A maior parte do nosso tempo nós estamos preocupados com aquilo que nos interessa, aquilo que nos agrada, aquilo que nos pode proporcionar paz, felicidade, prazer. Então, por que não falar um pouco de visão da vida? Qual é o meu grau evolutivo, o meu grau moral, o meu grau de percepção das coisas realmente importantes e funcionais nesse plano, nessa vida que temos aqui, no corpo que usamos? Qual a minha visão espiritual da vida? Qual a minha conexão com algo superior, na fé, na imortalidade do ser?
na continuidade da nossa existência fora do plano físico. É isso que Jesus nos coloca nesse texto, muito claramente. Duro é o fardo, mas eu sou o caminho, né? Eu sou a libertação, porque é o que ele representava, né? O que ele demonstrava em si, em personalismo, era o que ele era a doação, a humildade, o bem. Ele era o caminho, porque ele era o espelho máximo daquilo que devíamos, né, nos servir de guia, de condução. O bem, a moral e a certeza da continuidade. E o que ocorre quando a gente não tem essa visão lúcida, clara, da continuidade da vida, da imortalidade? Sobra a visão animal, a visão humana. E dentro dessa visão humana, a gente perde a visão periférica das coisas. A nossa visão, ela se torna assim. Quando ela se torna assim, tudo é direcional. Então todos os nossos problemas, todas as dificuldades, também as coisas boas, evidentemente, a gente vive mais em intensidade. Só que o fato de viver em intensidade significa viver prazer em intensidade e também dor em intensidade. A gente perde um pouco o controle dos nossos pensamentos, o controle daquilo que vibramos, aquilo que devemos vibrar em determinado momento. A gente perde o controle sobre situações, muitas vezes, porque a gente não consegue ver com clareza, pensar com clareza, sentir com clareza. E se eu não tenho um controle sobre mim, sobre o meu lado emocional, sobre aquilo que eu vibro, que eu penso, eu estou sujeito o quê? Às instabilidades da vida. Às dores, aos problemas, às felicidades, aquilo que a natureza me reserva. E vivendo dessa maneira, inevitavelmente, eu vou cometer deslizes. Maiores ou menores, eu vou cometer deslizes para o quê? Para com os outros. Porque eu não vejo aquela pessoa como ela é, eu vejo como ela está. Eu não vejo uma situação com amplitude, eu vejo uma situação focada a uma coisa pequena, a uma situação, a uma circunstância. Eu não tenho entendimento do que é o ego humano, do que são os instintos, a questão do emocional, do ativo, né, do psicológico das pessoas, a visão de que eu posso transformar o meio, transformar as pessoas. Eu exijo mais das pessoas do que eu compreendo elas. Eu começo a achar que as pessoas me devem coisas, que as pessoas têm o dever de serem bons para comigo, de serem agradáveis para comigo. Se eu conto uma piada, eles devem rir da minha piada. Né? Se eu chego triste, eles têm que me consolar. Principalmente aqueles que estão próximos de mim, né? Minha família, aqueles em ambiente de trabalho. Eu julgo que as pessoas têm uma conexão obrigatória para comigo. E a gente sabe que na vida real não é assim. Nós vivemos desconectos, porque nós também não ofertamos isso. Eu oferto um ombro amigo com frequência às pessoas. Eu procuro saber o sofrimento que as pessoas estão passando, a dificuldade que as outras pessoas estão passando. Uma conversa de 5 minutos às vezes, como é que foi, como é que está a tua família, como é que está em casa, como é que são as coisas. Nós somos muito superficiais usualmente, normalmente. Nós não nos importamos realmente. Nós queremos saber, mas não queremos entender. São 2 pesos, 2 medidas. Né? Eu quero de uma forma, mas eu ajo de outra. E quando eu ajo de outra, a natureza me devolve aquilo que eu mereço. Inevitavelmente, o universo ele é regido por leis matemáticas, uma matemática superior que não entendemos ainda. Temos uma noção básica dela. Essa matemática ela encaminha sempre para o equilíbrio. Aquilo que está quebrado deve ser consertado de alguma forma. Aquilo que está em desequilíbrio deve ser reequilibrado de alguma forma. E a natureza não tem emoção. Ela não tem pena de você. Ela tem responsabilidade para com você. De alguma forma ela vai lhe botar no caminho, mais cedo ou mais tarde, seja agora, daqui décadas, daqui séculos. Inevitavelmente a vibração ela lhe encaminha. A nós todos. Então às vezes a gente acha que a vida é injusta, que Deus é injusto, que a natureza é injusta. Por que me deu um filho deficiente? Por que me deu isso? Por que eu não tenho a família que eu quero? Por que eu nasci numa região pobre? Ou por que eu não tive direito ao estudo, ao trabalho agradável, isso, aquilo? Por quê? Porque inevitavelmente era o que nós precisávamos em determinada circunstância. É o que você precisa, é o que eu preciso. A vida nos oferta aquilo que precisamos.
Então talvez a grande sacada da coisa seja a gente conseguir ver tudo como um desafio e não como um sofrimento. Que bom seria, né, a gente olhar para uma situação e não se identificar com aquela situação. A gente se identifica muito com esse corpo, né, com eu, Fábio, eu, Maria, eu, José, né, aquilo que eu estou. A gente se identifica, a gente se mascara, a gente acha que é isso. E este é o grande problema. A gente se considera vítima, quando a vítima é apenas um objeto que estamos usando. A vítima é algo que nos foi ofertado para crescimento, para evolução, para aprendizado. Se a gente parar de se identificar tanto com isso, a gente se torna mais lúcido. Com lucidez a gente vê, a gente entende, a gente raciocina melhor. Vou contar uma historinha, deixa eu pensar. Eu falo demais, né? Eu falo sem parar, deixa eu pensar. Uma senhora, ela trabalhava numa casa espírita. E ela veio até essa casa espírita por questões de família, problemas pessoais, etc. E recebeu auxílio da mesma forma que ela resolveu o quê? Que ela iria doar auxílio, iria ajudar as pessoas, ia trabalhar nessa casa espírita. Estou usando a casa espírita porque aqui estamos, poderia ser um outro local, mas tudo bem. E na casa espírita ela começou a trabalhar, entregava a fichinha do passe, ela cuidava da água, ela fazia o chamado, ela inscrição lá na frente, ela cuidava de livros, etc. Ajudava na limpeza, fazia o bem, com felicidade, estava contente. Por quê? Porque ela estava se doando, estava fazendo bem e ela tinha noção de que ela estava fazendo bem. Ela tinha visão do bem que ela estava fazendo. Feliz por estar fazendo bem, por ajudar aos outros, por doar-se. Só que na imaginação dela, ela tinha um desejo intenso, o que todos já tivemos, um sonho de super-herói. Ela pensava em ter dons mediúnicos. Ela queria curar as pessoas, ela se imaginava curando. Ela se imaginava trazendo psicografias de pessoas famosas. Ela se imaginava psicofonia, a gente chama, falar coisas que os espíritos tinham para dizer para as pessoas. Ela se imaginava vendo, tendo a clarividência, ver o dom das pessoas, ver a aura, ver a vibração, ver os espíritos. E ela sonhava, e ela queria muito, e ela sonhava muito com isso. Isso era muito intenso no interior dela. E ela participava de cursos da casa e tal, e ela via que algumas pessoas começavam a desenvolver dons mediúnicos. Determinada pessoa começava a sair do curso, ia para psicografia. Outra pessoa ia determinada coisa na tua casa, outra pessoa ia para psicografia, etc, etc. As pessoas desenvolvendo dons e ela não desenvolvia nada. E continuava no seu intensa vibração de imaginando e querendo dons, e querendo isso, e querendo, e querendo, e querendo. O que ocorre? Com o passar do tempo, ela começou a perder aquela felicidade nas coisas que ela fazia. Por quê? Porque ela não recebia aquilo que ela estava sonhando, que ela criava, aquela psicosfera que ela criava em volta de si, aquelas imagens mentais que ela criava, aquelas egrégoras que ela plasmava no seu desejo de entrar na casa e ser um médium de cura, e ser visto, e fazer coisas, etc. Não por mal, mas é um desejo pessoal dela. E isso foi levando o quê? A estima vai caindo, a boa vontade vai caindo, não é tão mais agradável fazer aquela coisa de doar ficha, eu queria estar lá, porque eu não estou, e começa a se cobrar, por que Deus não me dá esse dom, por que eu não sou merecedor disso, eu faço bem, eu ajudo as pessoas, por que não vem esses dons para mim, por que eu não posso fazer isso como os outros? E foi se entristecendo, começou a bater aquela vontade de se afastar dos trabalhos. Até que um dia de noite em casa, ela rezou muito, ela queria saber por que ela não podia. Foi dormir, ao desdobrar do corpo, ela teve um sonho, foi mostrado algo a ela. Ela viu uma mulher sentada num local, conversando com pessoas, emanando energias, e os espíritos vindo de volta e curando aquelas pessoas e botando energias. E aí ela acordou pior ainda, porque ela disse, por que ela não pode fazer isso? Por que ela não é naquela posição? Isso é para castigar ela, que mal que ela fez em outra encarnação. Nós temos esse, o que eu fiz em outra vida? Qual é o meu débito de outra vida? Por que eu sou tão castigado? Espírita, principalmente, faz muito isso, Então, aí foi se afastando da casa, até que um dia ela veio a uma sessão mediúnica na casa, que é comum em casas espíritas ser isso, sessões fechadas, onde os trabalhadores vêm, e o guia espiritual da casa vem, conversa com as pessoas.
E ela esperava que ele lhe dissesse algo. E ele não falou nada. Falou com José, Maria, João, todos. E ela ficou, e nada de mandar uma mensagem para ela, de dar algo para ela que sensibilizasse, fizesse ela ter vontade de continuar. Aí ao final, antes de terminar, o Espírito, e você? Tudo bem? Como está? Ah, eu não estou bem, você sabe disso. É porque ela começou a se desabafar, porque o que ela pensava, o que ela imaginava, o que ela queria. Aí ele olhou para ela, mas você recebeu uma explicação ainda essa semana, no seu sonho? Pois é, mas por que eu não posso fazer aquilo? Aí ele, mas aquilo era você. Mas como eu? Você não percebe que quando você conversava com as pessoas da casa, quando você indicava uma conversa fraterna, um tratamento, você emanava energia para aquela pessoa, você produzia o bem àquela pessoa, e a espiritualidade que você via sempre esteve com você. Nem sempre os dons são visíveis. Nem sempre teremos poderes que vão nos fazer aparecer para os outros como importantes. Mas nós temos dons, nós temos capacidades. Aí ela, mas por que eu não posso desenvolver dons mediúnicos? Só depende de você. Pare de criar vibrações maiores. Aceite as vibrações que você tem nesse momento, aquilo que lhe é oferecido, e desenvolva isso. Os dons virão, se você tanto for merecedora deles. Aí ela já caiu em pranto, chorou quando entendeu tudo, e voltou na semana seguinte trabalhando na limpeza da casa, querendo muito participar novamente. Por quê? Porque a visão dela se abriu, ela percebeu aquilo que ela não via. Nós muitas vezes vivemos imersos em ilusões. Ilusões que nós damos energia, que nós alimentamos, e nos tornamos dependentes delas. Nós engrandecemos sentimentos, desejos, sonhos, às vezes, que não são importantes naquele momento na nossa vida. E a gente vai na caça deles, a gente bota como meta principal na nossa vida, na nossa existência. Não, eu preciso conquistar aquele carro. E você vai trabalhar por aquele carro, e dias e noites, e dias e noites. E no final você chega à conclusão, talvez, que aquele trabalho que você está é um fardo. Que você não aguenta mais aquele emprego, mas você não pode largar, porque aquele emprego está lhe dando dinheiro para chegar naquele carro. Mas no meio do caminho você gasta o dinheiro daquele carro em outra coisa, você acaba doente, vai para o médico, gasta com o médico, isso e aquilo, e o seu sonho você não alcança. Por quê? Às vezes porque a gente precisa fazer uma curva. Mas a gente está tão obcecado em determinada coisa, que essa obsessão nos tira a visão da vida, nos tira a percepção, o sentimento bom da vida. E a gente acaba adquirindo dores, problemas e sofrimentos que não precisariam estar no nosso caminho. Não é um karma de outra vida, é uma escolha. Quantas escolhas erradas nós fazemos pelos motivos errados? Decisões erradas por precipitação, por não parar, pensar um pouco, racionalizar. Não estar conectado com o universo. O que é estar conectado com o universo? É a gente desenvolver um pouco essa visão periférica da vida. A gente vê com mais clareza, mais longe, como as pessoas são, entender as pessoas. Puxando um pouco, sardinha para o nosso lado, eu acho fantástico essa obra que o Fernando botou aqui na casa. Essa é uma obra fantástica. Ela usa conceitos já pré-existentes, com coisas que ele adicionou e trouxe, que nos permite o quê? Entender quem somos. Sem entender quem somos, como estamos, na verdade, como as pessoas à nossa volta estão, às vezes é difícil a gente tomar decisões. É importante ver com clareza as pessoas. Eu olho para você, o que eu vejo? Como seria bom a gente olhar para uma pessoa e ver aquela pessoa o que ela é. Sentir o que aquela pessoa vibra. Entender o que aquela pessoa anseia, o que aquela pessoa deseja, ou o que aquela pessoa odeia. Por que não? Porque você sabendo o que ela odeia, você vai evitar despertar a ira naquela pessoa. Você sabe por que caminhos trilhar, onde pisar. Nós já temos ferramentas, meios, capacidade intelectual de entendermos muito melhor a nossa espécie nesse planeta. A gente saiu um pouco dessa dependência televisiva, da dependência da mídia, da dependência do que as coisas nos colocam. E a gente começar a raciocinar com mais clareza. A gente tirar mais tempo para nós mesmos, para pensarmos. Quanto tempo a gente dedica o nosso dia a pensar
E quanto tempo a gente dedica o nosso dia simplesmente a ingerir informação que vem... Hoje em dia a informação vem em galope para a gente não dá nem conta de entender toda a informação que nos é ofertada. Nós somos consumidores de informação, mas nós não somos interpretadores de informação. Temos que aprender a interpretar tudo o que acontece, a ver o que acontece. Poxa, visão clara das coisas da vida, visão periférica. Entender, sentir mais. Não ser só uma máquina que opera, que faz. A gente tem que saber, em determinado momento, parar, puxar um pouco o freio de mão, diminuir a velocidade. Apreciar a família, apreciar pequenas coisas. Estar feliz por estar vivo. Estar feliz por ter a oportunidade de estar aqui com esse corpo. Fora desse corpo a coisa não é tão fácil, gente. Não é tão fácil. Nós aqui são 5 sentidinhos básicos que a gente tem, a nossa visão é tolhida, né? Nosso raciocínio é diminuído. Eu não estou vendo as coisas ruins que alguém está pensando contra mim, então eu não sou afetado diretamente por o que aquela pessoa pensa. Eu tenho a oportunidade de me relacionar com aquela pessoa, de viver bem com ela, de levar o bem a ela e mais tarde ela começar a trazer o bem para mim. Porque eu não vou com preconceito da energia que ela está vibrando. Eu gostaria de clarividência. Você se aproximar de uma pessoa numa onda vermelha em volta dela? Você ia ter capacidade de ser amigo e ajudar aquela pessoa? Ou você só ia procurar as pessoas que você acha que são as pessoas bondosas desse mundo? Muita coisa nos é cortada com a encarnação e isso é maravilhoso. Por quê? Porque nós estamos no primário. A gente mal sabe caminhar ainda. A gente tem que aprender a usar o que tem, o que nos é ofertado. E seria tão bom se a gente se desconectasse e soubesse, né, a gente pudesse ver, como é bom estar nessa família. Quanta coisa eu estou aprendendo naquela família. Aquele irmão chato, aquele pai duro, né, aquela situação que você vive, quanta coisa eu estou aprendendo ali. Eu estou consumindo e digerindo e aprendendo e levando comigo. Que bom. Que pena que eu não nasci numa família multimilionária, que tinha um iate. Por quê? Porque talvez lá eu não tivesse 1/3, 1/10 do que eu estou tendo aqui, aprendendo e progredindo aqui onde eu estou. A cada um de acordo com o seu merecimento e necessidade. Se a gente parar de se vincular à dor, ao problema, ao sofrimento, à dificuldade da vida, a buscar apenas coisas que nos dão felicidade temporária, a gente abre espaço para outros conceitos, para outros desejos, outros anseios, outras prioridades. E essas prioridades a mais que a gente vai colocando na nossa vida vão nos fazendo crescer, aprender, nos tornarmos melhores. A gente tem que ser feliz com o que tem. É claro, é errado querer mais? Não. É errado você querer conquistar coisas? Não. O mesmo remédio que cura é o remédio que mata. O problema está na dose. Essa frase é bem antiga, né? A dose que nós damos a cada coisa na nossa vida, a cada objetivo, a cada anseio, a cada vibração, a cada pensamento. Quando nós desenvolvemos muito um pensamento contínuo em algo, nós damos vida a essa vibração, a essa energia. E ela vai propagar-se, ela vai unir-se a outras. E o problema de vibrações ruins é que elas costumam buscar energia para continuarem a existir. Elas se agregam, elas voltam, elas atraem mais vibrações da mesma natureza. E às vezes a gente se torna vítima dessas vibrações. Quando eu desejo, não só ruins, boas, mas enfim, quando eu desejo muito algo, desejo, e eu quero me livrar daquele desejo, não é fácil. Não é fácil. Porque meu cérebro está viciado, existe uma egrégora energética que foi criada, que vai me acompanhar durante muito tempo. Podem existir questões ambientais, N situações psicológicas que se formam, e aí não é fácil abandonar um vício. Todo e qualquer vício, se alguém souber um vício que seja fácil de se livrar, me diga, porque eu acho que todo vício que a gente cria, a gente se torna conectado com aquilo e aquilo continua. Pega um exemplo de um drogado, quantas drogas nós temos? O crack, o principal hoje, o mais terrível.
Uma pessoa viciada em crack vai para uma clínica, se trata, volta. Aí ela não vai para o crack, ela aguenta. Só que no momento que ela perde o foco emocional da vida dela, que ela perde o foco contínuo que mantinha ela naquela linha, aquele vício retorna, aquele chamado cerebral vem e ela volta para o vício. Pode levar 6 meses, 1 ano. Se ela se desequilibra e ela perde o foco, aquilo que mantém ela no caminho certo, o vício chama de volta. E naquele momento, como ela está desequilibrada, o vício é mais forte. Por isso é bom não contrair vícios, né? A gente sempre diz, não contraia vícios. Por quê? Porque contrair vícios, eles estão nos perseguindo. É um fantasma que criamos na nossa consciência. E os vícios são de N formas, N características. Pode ser sexuais, pode ser workaholic, né? Até o trabalho às vezes se torna um vício menos grave, mas nós devemos ser proativos, trabalhadores, produtores, sempre, produzir, seja produzir bem mentalmente, produzir de forma operada, de forma física, material, não importa, produzir proativamente. Mas sem a dependência, sem se tornar dependente de algo. A gente tem que ter condições de ser livre, de tomar escolhas. Não, agora isso chega. Eu vou para esse caminho. Esse caminho aqui não serve mais para mim. Se eu sou viciado, isso não é fácil. Mas se eu sou dono dos meus pensamentos, eu comando a minha vida, as minhas ideias, eu posso, não, chega, está errado isso aqui, não serve mais. Antes serviu, agora não serve mais. Então eu vou para cá. Mas a dependência não deixa a gente fazer isso. Toda e qualquer forma de dependência traz sofrimento em algum momento. Pode trazer prazer, pode trazer uma falsa felicidade em algum momento, mas mais tarde traz dor. Tudo que é levado em intensidade tem 2 polos. Nós vivemos num universo dual, positivo e negativo. Se você vive muito num polo, em um momento aquela polaridade vai te jogar para uma polaridade extrema. Buscar o equilíbrio, o caminho do meio. É assim que conseguimos progredir. O Espiritismo nos traz isso. Toda e qualquer religião positiva deve ser respeitada. A gente às vezes tem o costume de julgar outras religiões, de julgar outras seitas. Toda e qualquer religião positiva que leve o caminho do bem, a fé, a esperança, a crença numa continuidade, numa responsabilidade para com o universo, deve ser respeitada. É importante para cada pessoa que está nesse local. Respeitar o bem, respeitar a vida. Evitar julgar as pessoas. Chegamos no ponto máximo, né? Por que evitar julgar? Julgar a religião, julgar tal crença, julgar tal forma de ver das pessoas. Enquanto a gente não estiver lá, não puder ver o que aquela pessoa vibra, como ela vibra e onde ela vibra, como podemos julgar? Se a pessoa pode estar em determinada religião vibrando muito melhor do que nós aqui nessa casa espírita, fazendo muito mais o bem, se encaminhando por uma felicidade muito mais duradoura do que a nossa quando abandonar o corpo físico. A gente costuma se achar, temos achismos, eu sei muito, eu já li muito, eu entendo muito, eu sei muito sobre a vida, sobre isso, sobre aquilo. Não sabemos nada, gente. O que a gente sabe é só uma... Meu Deus, não dá nem para dizer o que é do universo. A gente tem um conceito básico. Então vamos aproveitar esse conceito básico para nos guiar, para nos dar o norte, nos direcionar. O resto a gente vai adquirindo, a gente vai compreendendo. E não tem como dar a evolução. Eu achei fantástico o que o André disse naquela semana da palestra dele. Não tem como a gente doar o conhecimento a alguém. A gente adquire, a gente conquista. A evolução é uma conquista pessoal de cada um. A gente pode auxiliar as pessoas nesse caminho. A gente pode mostrar o caminho. Mas você não pode pegar uma pessoa pelo colo e levá-la ao fim do caminho. Cada um tem que trilhar os seus passos. Temos que saber respeitar isso às vezes. A gente quer coordenar a forma de viver das pessoas, aonde as pessoas vão viver, como vão viver, com quem vão viver. Chega um momento que nós não temos poder de controlar. Às vezes não controlamos nem a nossa vida, nem aquilo que nos cerca, tão muito próximo. E quem disse que nós estamos certos? Nós sabemos o que é bom para os outros. Vamos tentar viver bem. Não ter medo, não ter preguiça de orar, de conectar-se com o universo. Não é piegas, não é brega, não é ridículo. É você entender, você sentir. Sentir a vida, sentir Deus, vai muito além de uma prece decorada. Isso é coisa que nos fortalece, a gente se conecta, a gente busca energia. Isso nos faz sentirmos melhor, mais fortes para o dia seguinte.
preparados para os problemas, para as dificuldades. Não viver as dificuldades, viver a solução. Buscar a solução, buscar força, pedir ajuda quando é necessário, não ter vergonha, não ter orgulho, ter a humildade de buscar auxílio. Com isso a gente cresce e a gente, nem que por um momentâneo que seja, a gente encontra a felicidade nesse mundo. Muito obrigado e uma boa semana a todos.